discernimento, tem muita paz, muita vontade de fazer o que é certo, de melhorar a cada dia. Nós estamos aí nessa tribulação complicada, mas estamos cada um fazendo a nossa parte e se for de nosso merecimento, a gente assim, a gente puder contribuir para que não só os nossos familiares, mas também os nossos próximos, a gente puder evitar que haja mais sofrimento em famílias, né? Dentro do que a doutrina nos propõe, que é uma melhora íntima, uma melhora juntamente com o nosso próximo. Então, nós temos muito que agradecer ao nosso Papai do Céu, ao nosso irmão maior, Jesus Cristo, que está sempre do nosso lado, nos orientando, nos ajudando, nos dando uma nova chance a cada amanhecer, porque a situação está ficando complicada, a situação já está passando os extremos, porque é o que nós falamos em outro estudo, né? Uns querem melhorar, outros estão lutando para não melhorar, uns querem vacina, outros não querem, enfim, é, se a gente for analisar bem assim, isso faz parte do crescimento de um e faz parte do não crescimento de outro. E aquele que está crescendo está saindo na frente. E nós, como seres humanos, que fomos produzidos simples e ignorantes, tivemos aí por várias encarnações buscando a melhor, se nós estamos hoje nesse planeta de provas e expiações, é porque nós já melhoramos um pouco, né? Nós já temos condições de estar melhores. E realmente, como eu conversava com a Luísa agora há pouco, quando a gente chega, não vamos dizer assim no final do ano, mas chegar, passar a fazer no final do dia, assim, ou amanheci bem, passei o dia bem, não prejudiquei ninguém, ajudei alguém. Então, assim, às vezes a ajuda pode até não ser física, mas um pensamento assim, desejar um bom dia, ter o prazo de conversar com um amigo, ter o prazo de conversar com uma pessoa, assim. Hoje nós estamos limitados um pouco com relação na parte presencial, mas nós ainda podemos fazer algo para ajudar a contribuir no melhoramento aí dessa pandemia que a gente passa, e a melhor forma que a gente tem de fazer isso é ser solidário com os companheiros, é estar em sintonia com o nosso irmão maior, Jesus Cristo, para que, assim, nós possamos levar, né, junto com nós uma bagagem de conhecimento, de sentimento, de amor ao próximo, porque, na realidade, nós passamos por um período em nossas vidas, não só nessa existência agora, mas em existências passadas, um período de endurecimento de sentimentos, um período que, para nós, não valia tantas coisas do céu. A gente tinha o conhecimento em partes, mas nós não vivenciamos a fundo da forma que estamos vivenciando hoje o cristianismo, o espiritismo. No entanto, até há pouco tempo atrás, era muito difícil se dizer espírita, né? Mas hoje, graças ao bom Jesus, graças aos amigos espirituais, graças ao Papai do Céu que nos permite isso, nós estamos buscando estar mais no meio da sociedade com relação ao espiritismo. E também os nossos mentores espirituais, os nossos amigos palestrantes, os estudiosos realmente do espiritismo, que têm tanto nos incentivado a, a buscar essa melhora íntima, e nós sabemos que os resultados são muito bons. Nós estamos hoje melhores do que ontem e vamos querer amanhã estar melhor do que hoje. Nós precisamos, então, mudar o nosso comportamento de vida, o nosso comportamento no nosso dia a dia, porque nós precisamos implantar no nosso ser as medidas necessárias para ter uma vida em abundância aqui ainda nesse planeta que podemos ter, e também ter uma vida futura melhor com relação à nossa perfeição. E buscando
todo esse contexto que o nosso amado mestre nos deixou, uma das coisas primordiais, um dos sentimentos mais nobres que o ser humano possa ter aqui nesse planeta conturbado que nós vivemos aqui, é o amor ao próximo, é o perdão. É justamente sobre o perdão que nós vamos falar um pouco agora, aprender um pouco, né? Porque o perdão ele é muito citado na Bíblia, ele é muito citado por Jesus Cristo no Novo Testamento, e quando ele é muito citado é porque nós temos que entender que perdoar não é fácil. É por isso que Jesus insistia tanto. Dar o perdão é muito complicado. Dar o perdão não é fácil, mas pedir o perdão se torna fácil. Então, todas as passagens que Jesus fala sobre o perdão, ele não nos deixa o perdão como opção aqui nessa terra. O perdão não é uma opção. Nós não temos o perdão como opção. Se nós quisermos chegar aonde nós temos que chegar, nós temos que trabalhar o perdão. Ele se torna uma exigência no nosso dia a dia. E não tem como nós falarmos de perdão sem nós também falarmos de pecado. Porque, na realidade, se não houver o pecado, não há o perdão, não há necessidade do perdão. Então, a palavra pecar, vindo da tradução do grego e do hebraico, nos quer dizer errar. E ela está muito voltada nas coisas ligadas a Deus, ao nosso Criador, nas leis de Deus. Então, pecar, errar. E quando nós erramos com relação às coisas do nosso Senhor Jesus Cristo, com relação às coisas do nosso Senhor maior, nosso Pai Celestial, nós estamos transgredindo as leis que ele deixou naquele acordo que foi feito com os seres humanos há milhares de anos atrás, deixando para nós regras, leis que tínhamos e temos que cumprir para uma caminhada evolutiva em nossas vidas. E o pecado, ele sempre esteve presente na vida do ser humano. E Paulo de Tarso, ele foi muito decisivo quando ele escreve lá em Romanos 5, 15 a 17, me parece, ele escreve da seguinte forma: até a lei não existiu o pecado. Após a lei, aí sim existe o pecado. Por que a gente entende que Paulo esclareceu muito bem com relação a isso? Porque até termos o conhecimento da lei, nós pecávamos, mas não éramos condenados, porque até termos não conhecíamos. E a partir do momento que passamos a conhecer, passamos a ter o entendimento do que é o pecado, do que é o erro. E nós temos em nossas caminhadas evolutivas, no decorrer de nossas encarnações, no decorrer de nossas vidas passadas, vários tipos de pecados em nossas vidas. Nós temos aí hoje ainda pecados por omissão, que é aquele pecado que nós, como cristãos, sendo conhecedores dos ensinamentos do Cristo, vendo onde há o pecado de um irmão, não não nos incomodamos com aquilo, nos tornamos omissos aquilo. Então, esse pecado é um pecado assim, muito pesado. A gente vê, ter conhecimento da causa, saber que ali há um erro com relação às coisas do nosso Senhor Jesus Cristo e nos tornarmos omissos. Então, esse é um pecado pesado. Temos também um pecado, aquele pecado por convicção. É um pecado que, mesmo eu tendo conhecimento das coisas que não são lícitas, eu ainda procuro pecar, procuro errar.
essa palavra pecar, ela, ela era muito usada pelos britânicos quando em combate, porque eles tinham um objetivo, eles tinham um alvo. Então, da seguinte forma, eles, quando ali focado no seu objetivo, no seu alvo, eles sempre diziam: eu não posso pecar, eu não posso errar, porque tinham um alvo a acertar, tinham um objetivo a seguir. E da forma que nós, como cristãos, também não podemos pecar, porque nós temos um objetivo, nós temos um alvo, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, que é uma vida futura melhor, que é herdar a vida eterna. E para que nós possamos ser herdeiros dessa vida eterna, nós temos de primeira mão cortar os pecados em nossas vidas. Porque a partir do momento que cortamos os pecados, não há mais necessidade do perdão. E o perdão é um ato que de toda forma se torna obrigatório em nossas vidas. E não tem como caminhar longe um do outro o perdão e o pecado. Então, da forma que os pecados vão acontecendo em nossas vidas, Jesus é muito incisivo com relação ao perdão. Ele nos mostra que perdoar é um dos atos mais nobres do ser humano. Ele nos mostra que perdoar nos faz ser seres humanos num grau de evolução acima do que a necessidade. E nos mostra também que há necessidade do pecado para que nós possamos exercer o perdão. A necessidade do pecado faz com que nós temos condições de trabalhar o perdão. E só trabalhando o perdão é que nós vamos evitar o pecado. E a partir do momento que nós trabalhamos, nós sentimos que temos que perdoar para ser perdoados, nós já começamos então a não pecar, a não errar. Perante os ensinamentos do nosso irmão maior, Jesus Cristo, nós buscamos então um discernimento melhor das suas palavras, das suas diretrizes para nossas vidas. Dois evangelistas nos deram uma visão muito ampla com relação ao pecado e também com relação ao perdão. Esses dois evangelistas traz para nós a forma que Cristo deixou para a gente, como temos que trabalhar o pecado com o nosso irmão e com nós mesmos. E através desses ensinamentos desses dois evangelistas, nós vamos entender que há ali uma grande diferença entre o pecado e uma ofensa. A ofensa se torna de questões individuais, de pessoa por pessoa. Nós vamos chegar lá, nós vamos estudar um pouquinho sobre isso. E o pecado, que com relação às coisas de Deus, eles vêm nos mostrar que a dinâmica, principalmente de Mateus, nos contando isso, é muito dinâmico quando ele fala, mais dinâmico do que de Lucas. Mateus vem nos mostrar que o princípio do perdão é extremamente lindo, é extremamente vigoroso, é extremamente renovador na vida do ser humano que está aqui nesse planeta, em ascensão, buscando uma melhora, buscando crescer cada vez mais como ser humano. Então, Mateus, do versículo 18, no capítulo 18, ele, de 15 a 18, do capítulo 18, do versículo de 15 a 18, ele fala da seguinte forma: quando Jesus estava ali pregando para os seus seguidores sobre os escândalos, sobre os pecados, Mateus nos narra da seguinte forma, que Cristo nos trouxe essa mensagem assim: se o seu irmão pecar,
repreendam. Vai ter com ele em particular. Se ele te atender, se sentir arrependido, perdoa. Observe a dinâmica disso aí. Se o seu irmão pecar, Jesus não coloca agora um pecado individual de um irmão para o outro. Ele coloca, se ele pecar contra os céus, contra os ensinamentos de Cristo, contra as leis de Deus, se ele transgredir essas leis, se ele pecar, vai ter com ele. Repreenda-o, mostre-o as coisas certas de Deus, as coisas certas dos ensinamentos de Cristo. E faça isso só você e ele, para não causar constrangimento. Se ele te atender, perdoa. Jesus, nesse momento, nos autoriza a perdoar um irmão que peca com relação às coisas do céu. Olha a dinâmica do amor de Jesus com relação a nós, com relação ao nosso crescimento. Nesse momento, ele nos dá uma autoridade para que nós possamos perdoar o nosso irmão que peca contra as coisas do céu. Então, é muito importante nós levarmos em consideração o amor desse ser por nós, o amor pela vida, o amor pelas pessoas. Então, Jesus chega a dizer: perdoa, repreenda-o, mostre-o que ele está no caminho errado. E se ele aceitar, terás ganho um amigo. Mas Jesus também nos mostra ali da seguinte forma: se ele não aceitar a sua repreensão, se ele não aceitar que você o mostre o caminho certo, chame um testemunho ou duas testemunhas. Quando Jesus cita esse testemunho, chame pessoas que também têm conhecimento das coisas do céu, que também vivem as coisas do céu. E se porventura, mesmo assim, ele não te atender, mostre para a sua comunidade que ele não é adepto às coisas do céu, às coisas de Deus. Mostre, mas não acuse. Então, Jesus é muito incisivo nessas partes com relação ao próximo, com relação ao ser humano. E nessa passagem toda, Pedro, que era considerado ali um dos seguidores de Cristo, um dos apóstolos mais durões, observando toda aquela conversa de Cristo, de todos aqueles ensinamentos com relação a como devo tratar o meu irmão, como devo tratar o meu próximo, como eu devo seguir ensinando as coisas corretas para o meu próximo. Pedro, observando tudo aquilo ali, pergunta então ao nosso Senhor Jesus Cristo: Mestre, quantas vezes devo perdoar o meu irmão? Jesus, então, na sua dinâmica, na sua incomparabilidade, né, ele fala da seguinte forma: se teu irmão, em um dia, pecar contra ti por 7 vezes, e ele vier a ti por 7 vezes, deverá perdoá-lo por 7 vezes. Então, aí Jesus Cristo já nos mostra que já é um pecado de irmão para irmão. E Pedro, então, fala: mas eu devo perdoar, então, por 7 vezes. Porque Pedro vinha de um conhecimento antigo, que naquela época, antes de ter o conhecimento da doutrina cristã, antes de ter o conhecimento dos ensinamentos do Cristo, existia ali uma quantidade de vezes que poderia perdoar as pessoas, né? Eu lembro quando criança aí, eu escutava algumas pessoas falar: passou de 3 vezes é sinal de fogo. Então, naquela época, aquela convivência de Pedro com aquele pessoal, ele tinha um número estipulado que poderia perdoar a pessoa. Passou disso, não tinha que perdoar mais a pessoa. E Jesus vem mostrar que não existe números de vezes para nós perdoarmos uma pessoa. Então, quando Jesus fala para Pedro: não vos digo até
7 vezes, mas 70 vezes 7. Aí, nessa altura do campeonato, Pedro já deve ter ficado. Não, mas eu de 3 passei para 7, agora 70 vezes 7. Se ele foi bom de matemática e rápido na hora ali, ele deve ter chegado ali ao número de 490 vezes que deveríamos perdoar o nosso irmão em um dia. Observe a dinâmica do que é o perdão. Né? Então, assim, como nós vamos perdoar uma pessoa por 490 vezes num dia? Então, é um limite que ultrapassa tudo o que a gente imagina com relação ao pecado, com relação ao perdão. E esse limite se estende por todos nós que estamos agregados desse aprisco nessa terra para buscar o melhoramento. Então, Jesus veio nos mostrar que devemos, então, perdoar 70 vezes 7. Não existe um número de perdão, porque ainda não existe um número de pecados. Ainda somos grandes pecadores vivendo nessa terra, ainda somos grandes pecadores buscando, primeiramente, satisfazer o nosso ego. Somos pecadores da primeira e da última hora. Nós estamos de uma forma tão grudada no pecado, de uma forma tão, assim, cheia de aresta para acertar com relação a pecados, que Jesus nos pede que perdoássemos incessantemente, entendeu? Para que, através do perdão, nós poderíamos sentir que, ao eliminarmos o pecado, não haveria mais necessidade do perdão. Isso é a mais pura verdade, porque a partir do momento que estamos bem, que o nosso irmão peca contra nós, se nós estamos bem e usamos do perdão, o ato do perdão, que passa a ser de Cristo para cá uma imposição para que nós chegássemos a uma vida melhor, se nós passarmos a perdoar, mas perdoar de coração, perdoar com vontade, com louvor, com amor ao Cristo. Perdoar só de boca não vai resolver a situação. Nós temos que perdoar plenamente o nosso próximo. Então, às vezes, é muito confundido o perdoar, o pecado com ofensa, porque é uma diferença muito grande. Às vezes a gente pensa assim, mas como eu vou perdoar uma pessoa que me ofendeu, uma pessoa que me tirou o que eu tinha, uma pessoa que me deu um prejuízo, uma pessoa que me insultou. Mas Cristo é muito dinâmico nesse ponto, quando ele nos diz da seguinte forma: a ofensa, quando perdoamos, ela tem uma invertida com relação a perdoar uma ofensa. Quando eu sou ofendido, a maneira com que eu repreendo, a maneira com que eu busco acertar com esse ofensor, é essa maneira que dá ao ofensor o direito de me perdoar, porque a forma que eu o repreendi é que se torna uma ofensa. Errar contra mim é um erro. A maneira que eu vou repreender. Então, portanto, quando Jesus pede que, se o seu irmão pecar contra ti por 7 vezes, perdoa-o. Jesus, nesse momento, nesse ponto, ele não nos pede que nós repreendemos o nosso irmão quando peca contra nós, porque ele sabia exatamente que ali poderia se tornar em coisa pior. E quando ele pede que, se durante o dia, por 7 vezes, ele pecar,
e por 7 vezes ele nos procurar e nós perdoarmos, ele pede para que também nós não repreendemos, apenas perdoamos o nosso irmão que vem até nós. Essa dinâmica do perdão, ela nos faz reviver muitas coisas que nós passamos em nossas vidas, nós deixamos de fazer com o nosso próximo, às vezes pelo simples fato de querermos alimentar o nosso ego, de mostrar que eu poderia estar numa posição melhor do que o meu próximo com relação às coisas de Deus, com relação às coisas de Cristo. E, na realidade, nós não estamos melhor do que ninguém. Eu ainda não tenho em mim aquela facilidade de perdoar. Como diz Paulo de Tarso, o mal que eu não quero, eu pratico. E o bem que eu quero, eu não pratico. O mal que eu não quero, eu faço. E o bem que eu quero, eu não faço. Então, portanto, o perdão se torna, então, um dos atos, das atitudes mais nobres do ser humano, porque quando eu começo a perdoar, eu começo a entender que eu estou crescendo como ser humano, eu começo a entender que tudo aquilo que o Cristo me trouxe, que tudo aquilo que o Cristo sofreu por nós, que tudo aquilo que o nosso irmão maior veio nos oferecer para termos uma vida em abundância, aquele pastor que sempre esteve do nosso lado, sempre quando nós nos desgarramos, nos extraviamos, aquele pastor sempre esteve do nosso lado, nos ensinando a maneira correta, a maneira mais fácil, a maneira mais bonita de enxergarmos a perfeição, de enxergarmos uma vida futura, sem estarmos devendo para o nosso Senhor maior. Leva, não estou precisando de estudo, leva ela para mim. Leva ela para mim. Deixa ela brincar, não? Um momentinho aqui, chegou uma menina aqui. Fecha a portinha para mim. Então, esse nosso pastor é de muita valia no nosso dia a dia. A gente não tem noção como o amor de Cristo abrange nossos corações, abrange o nosso sentimento, abrange o nosso dia a dia. Como ele nos faz nos tornar como o sal que tempera a terra, como o sal que ele mesmo diz que somos o sal da terra, como ele não nos deixa nos tornar insípidos, porque a cada momento, tudo aquilo que ele nos deixou brota em nossa consciência e já está se tornando ato em nossas vidas. E quando começa a se tornar em atos, é sinal que nós já estamos seguindo a correnteza, não mais nadando contra a correnteza. E é muito gratificante nós sabermos que Jesus, em todo momento, está do nosso lado, justamente, juntamente com os nossos mentores espirituais, juntamente com essa dádiva que é a doutrina espírita, trazendo-nos um conhecimento mais amplo com relação a perdoar, com relação a pecar, com relação à ofensa. Eu preciso deixar de perdoar, porque eu não quero mais pecar. A partir do momento que eu não mais pecar, não há mais necessidade de perdoar. Isso para todos nós. A partir do momento que toda a humanidade não mais pensar em pecados, não mais agir com pecados, não há mais necessidade de perdão, porque aí passamos a viver todos em harmonia. Aí realmente seremos as ovelhas que o Pai confiou para o nosso irmão maior, Jesus Cristo. E através dos ensinamentos do Cristo, nós estamos buscando cada vez mais o entendimento de que, da mesma forma que perdão e pecado têm que caminhar junto para um corrigir o outro, dessa forma, assim,
o perdão corrige o pecado alerta o perdão para que o perdão tenha que corrigir o pecado. Então, dessa forma, nós estamos entendendo hoje que nós somos uma engrenagem no universo. Nós não estamos sozinhos no universo. E nessas muitas moradas que há na casa do Pai, nós temos certeza que há mundos melhores e há mundos inferiores. E nós temos essa dádiva de estar nesse mundo de provas e expiações, porque nós ainda temos a chance de melhorar. Os nossos irmãos que estão sendo tirados bruscamente desse aprisco, desse planeta maravilhoso, desse planeta muito bem arquitetado para nos receber, esses irmãos que bruscamente estão nos deixando, ora por necessidade de deixar, ora por talvez uma certa rejeição às coisas de Deus, porque a gente vê que isso que nós estamos passando hoje tem muita variação. A gente vê pessoas que contraem esse vírus, nada sente, a gente vê pessoas que contraem, tem uma morte súbita, uma morte muito rápida, a gente vê pessoas que sofrem durante algum tempo e têm a nova chance. Então, assim, a gente vê que o trabalho no globo terrestre está sendo feito para que nós melhorássemos como seres humanos. É um trabalho um pouco árduo, mas é um trabalho necessitado. É um trabalho que visa a corrigir escândalos. E se nós estamos passando por hoje, por esse momento difícil que está o nosso mundo, que está o nosso país, é porque anteriormente nós pecamos, nós fomos coniventes com escândalos. E aqueles que têm a chance de melhorar ainda, de percorrer mais um tempo nessa caminhada aqui no globo terrestre, com certeza irão continuar, com certeza irão estar aí no trabalho cristão, no trabalho de amor ao próximo, no trabalho de melhora, no trabalho de reforma íntima. Aquele que tiver a chance ainda de melhorar como ser humano, com certeza a piedade e a bondade do nosso Senhor Jesus Cristo estará ali junto com ele, com seus familiares, porque estamos buscando melhores. E da mesma forma que os nossos irmãos que, por falta de interesse, por não querer entrar pela porta estreita, ou então bater na porta do aprisco para entrar no curralzinho dos... O irmão que não quer, de forma alguma, se sustentar na paz, nos ensinamentos, se sustentar a sua vida naquilo que o Cristo nos trouxe, com certeza está existindo um trabalho muito bem elaborado pela a parte celestial, pelos nossos mentores espirituais, pelos nossos amigos espirituais, com o nosso irmão maior Jesus Cristo, para que toda essa mudança, toda essa transição que passa o nosso planeta, que muitos estão horrorizados com o que está acontecendo, mas nós que temos um pouco a mais de conhecimento sabemos que essa transição é necessária. Essa transição faz parte do crescimento do ser humano. Alguns vão voltar para a reciclagem, outros vão continuar aqui para dar sequência a um trabalho que começaram tem que ser continuado. Outros poderão ir para mundos melhores. Então, é essa dinâmica do amor de Cristo por nós é que nos mostra qual o caminho que devemos percorrer nesse momento. Esse momento é de extrema necessidade que paremos para refletir nossas vidas. Nós temos que agradecer a cada nascer de sol. Nós temos que viver o dia abundantemente, intensamente bem, conosco mesmo, com nossos familiares. Nós temos que buscar que nesse meio tempo, nesse dia que nós temos uma chance de vivermos as coisas de Cristo, nós temos que aproveitar o máximo. Nós temos que aproveitar
cada canto de pássaro que passa em nosso quintal. Nós temos que aproveitar cada bom dia que o nosso irmão nos dá. Hoje nós temos que entender que nós não demos tanto valor a um aperto de mão quando dávamos nas ruas. Nós já estamos há um ano sem poder apertar a mão das pessoas que às vezes nós apertamos simplesmente por apertar. Aquele abraço sincero que nós negamos ao nosso próximo, que às vezes nós abraçamos por abraçar. Hoje nós estamos querendo dar esse abraço com aquele fogo cristão, aquele fogo de amor, aquele fogo de sentir que ali existe um irmão. Então, a necessidade de estarmos com as pessoas hoje está nos fazendo crescer como seres humanos. Tudo que se passa hoje no nosso planeta Terra, com certeza, são frutos de escândalos. Se estivéssemos nós todos vindo, seguindo tudo aquilo que o nosso irmão maior, Cristo, nos deixou, com certeza o nosso planeta não estaria passando por esse período difícil, esse período de esse acerto de contas, que na realidade não é um acerto de contas um com o outro, é um acerto de contas de nós com nós mesmos. Nós estamos acertando com nós mesmos. Nós estamos buscando aparar aquelas arestas. Eu não esqueço que o meu amigo Nabori, que fala muito isso, aparar as arestas. Nós estamos buscando agora acertar essas arestas para que as ovelhas que nos foi confiada em nosso lar possa ter um segmento mais fraterno, um segmento mais cristão, um segmento mais amoroso com o nosso próximo, um segmento de amor consigo mesmo também, porque temos que nos amar também. Nós temos que nos sentir abençoados pela dádiva da vida, nós temos que nos sentir bem no dia que nós vivemos, nós temos que deixar de ter mágoas em nossos corações, rancor, nós temos que deixar de transferir para o nosso próximo aquelas mágoas que nos prejudicam e que nós descarregamos ao nosso semelhante toda essa coisa que nos faz sentir menos cristão. Então, às vezes, é necessário que a gente tome por decisões mais duras, porque ter decisões duras não te faz menos cristão. Ter decisões mais duras nos faz mostrar que estamos buscando agir de maneira correta. Então, às vezes, nós temos que ser sim, sim, não, não. Porque o momento é esse, é o momento que nós temos que sermos duros para que nós possamos livrar o nosso país desse momento difícil que estamos passando. Nós temos que abrir nossos corações para o nosso próximo. Nós temos que buscar abrir nossos corações, nossos préstimos para o nosso próximo e também para nós mesmos. Criar um ambiente de harmonia, criar um ambiente de felicidade, criar um ambiente de se sentir bem de estarmos nessa existência, de sentir bem que estamos passando por esse processo para o nosso melhoramento. Se nós não formos merecedores de continuarmos aqui, nós temos que aceitar a realidade que está acontecendo no nosso planeta, porque isso aqui tem que dar certo. O que está aqui nesse planeta tem que dar certo. O que o Cristo nos deixou tem que fazer parte do nosso dia a dia. O que o Cristo nos trouxe é o que nos faz crescer. É o combustível que nós temos que ter para o nosso dia a dia. O perdão não é um sentimento, o perdão é uma atitude mais nobre que existe na vida do ser humano. O pecado é o adubo que pode fazer e que vai fazer crescer o perdão no coração de cada ser humano. E lá na frente,
com todos os ensinamentos do nosso Mestre Maior, Jesus Cristo, com toda essa dádiva que Ele nos deixou, com certeza, mais na frente, nós não vamos necessitar mais de perdoar. Nós não vamos mais nos sentir ofendidos, porque nós estamos aprendendo a perdoar. E vai chegar a um certo ponto em nossa existência, ainda, se Deus permitir, que aquilo que, porventura, o próximo venha fazer com a gente com relação à ofensa, nem vai ser mais ofensa, porque nós vamos estar tão bem com relação às coisas do nosso irmão maior Jesus Cristo, com relação à doutrina espírita, com relação à doutrina cristã, nós vamos estar tão bem com isso tudo, com nós mesmos, que a coisa que se diz ofensa vai deixar de ser ofensa. E se vai deixar de ser ofensa, nós não vamos ter necessidade de perdoar. Porque nessa amplitude toda que leva o pecado, a ofensa, a nos obrigar a perdoar, nessa toda caminhada evolutiva com relação a essa amplitude, nós já vamos estar um passo à frente, nós já vamos estar buscando outros segmentos, nós vamos deixar de pensar em perdoar, nós já vamos deixar de pensar em ofensa, nós já vamos deixar de pensar em pecado e já vamos começar a agir numa vida eterna, uma vida em abundância. Nós vamos pensar em herdar tudo aquilo de bom que o nosso Pai Celestial nos prometeu, tudo aquilo que Ele nos mandou o Filho nos trazer, todo o amor que Cristo teve com o ser humano, todo o amor que Cristo teve para nos ensinar, toda essa trajetória desse ser incrível, desse ser extraordinário que foi nosso irmão Jesus Cristo, vai valer a pena. Nós temos certeza, não só as suas ovelhas se perderá, se extraviará, mas seus ensinamentos também não. Seus ensinamentos irá permanecer em toda a nossa existência, em toda a nossa vida, em todos os nossos atos, em todos os nossos pensamentos. Que o olhar para a pessoa amada seja um olhar extensível, não só para ela, mas também para todos os familiares. Nós sabemos que fazemos parte de um processo, nós somos um pacote que está junto aí para melhorar. Então, que esse amor possa... Gente, só um minutinho, Messi, para você tá falhando ou tá picando aí? Oi? Alguém dos meninos aí do grupo tá falhando ou tá travando a sua imagem? Não, meu tá. Não, tá dando para ouvir. Reinicia aí, Sina. Tudo bem? Tudo tranquilo? Tá, pode continuar, Messi. Então, assim, que esse amor de Cristo, que esse amor incondicional que Ele veio nos trazer, e que nós já estamos aprendendo a degustar esse amor, né? Nós já estamos aprendendo que esse amor só nos faz bem. Hoje nós já aprendemos que quando nós perdoamos, o maior beneficiado do perdão somos nós mesmos. Então, porque nós tiramos aquela mágoa dos nossos corações, nós tiramos tudo aquilo que nos causa males. Então, pecar e errar são dois males que Jesus nos mostra que o único remédio é o perdão. Então, vamos trabalhar dentro de nós a forma de perdoarmos o nosso próximo, o nosso irmão, que porventura peca contra os céus e porventura vem até nós como ofensa. Então, nós temos que começar a trabalhar assim para não cairmos da mesma forma que caiu aquele mau servidor que, devendo muito dinheiro ao seu patrão, e seu patrão mandou buscar para que fizesse o acerto.
e ele implorando perdão, implorando para que o patrão esperasse por mais algum tempo, que ele iria pagar. Então, o patrão teve compaixão desse servidor e perdoou, então, a sua dívida. Mas esse servidor não entendeu que quando o seu patrão perdoou a sua dívida, ele não devia mais nada. E saiu pela rua e encontrou com um dos seus companheiros que lhe devia algum dinheiro também. E, cobrando dele, esse seu companheiro te pediu que tivesse um pouco de paciência, que ele também iria pagá-lo. E esse servo, que foi perdoado pelo patrão, não teve a mesma compaixão que o patrão teve com ele, com o seu companheiro. Então, mandou que prendesse ali o seu companheiro que lhe devia. E os outros companheiros que trabalhavam junto com ele, vendo aquilo, foram até o patrão e contaram, né, aquilo que ocorreu com aquele servo. E imediatamente o patrão manda chamar. Né? O patrão manda chamar e chama a atenção desse servo que ele deveria ter perdoado o seu devedor, porque da mesma forma que ele foi perdoado. Então, que nós não caiamos na situação desse mau servidor, desse mau servo, que nós queremos o perdão, mas não queremos perdoar. Tem uma passagem muito interessante, só para terminar, viu, gente? Já tá, só para eu lembrei aqui. É uma passagem muito interessante com relação ao perdão. Um jovem muito querido na cidade, muito justo, muito correto, passou por um problema sério e chegou a cometer um delito. E por ter sido um delito muito sério, ele foi condenado, foi preso. E naquela cidade todos o conheciam e gostavam muito dele. E começaram, então, as pessoas daquela cidade a escrever para o governador para que tivesse compaixão dele, para que o libertasse, porque era uma pessoa boa, apesar de ter cometido aquele delito, era uma ótima pessoa. Então o governador, vendo ali aquele monte de cartas, de pedidos, resolveu então interceder por esse rapaz, mas para não aparecer como governador, ele se fantasiou de um religioso. E naquele momento que ele fantasia de religioso, ele coloca ali a carta de liberdade, né, para aquele rapaz que estava preso, dentro de uma Bíblia. E chegando no presídio, o guarda abre a porta do presídio e esse governador, fantasiado de religioso, chama o rapaz que estava preso e diz para ele da seguinte forma, mostra para ele a Bíblia e diz da seguinte forma: aqui dentro dessa Bíblia está o que irá te salvar. Mas como o rapaz era uma pessoa muito boa, muito correta, ele de pronto já falou, não, tira isso para lá, eu não quero, eu errei e eu tenho que pagar pelo meu erro, tira para lá. Novamente, o governador disfarçado de religioso, né, com a Bíblia, mas aqui está a sua salvação, a sua liberdade. Eu não quero. Vá-se embora daqui, eu não quero, eu tenho que pagar pelo meu erro. Então, aquele, aquele governador disfarçado de religioso vira para trás e aquele guarda vem para fechar a cela, olha para o presidiário e fala assim, eu não estou te entendendo. Ele veio para te trazer a sua liberdade, você não quis. Aí o guarda fala para ele assim, dentro daquela Bíblia estava a carta que ia te libertar e te dar a sua liberdade, você ia embora que você não quis. Ele vai trancar a cela e no outro dia estava marcada, infelizmente, a execução desse rapaz que cometeu o delito.
E ali naquele momento daquela execução, ele pede para dar uma palavra aos jovens que ali estavam presenciando a sua execução, o seu enforcamento. Ele diz para os jovens assim: e hoje estou morrendo, mas não pelos meus pecados. Estou morrendo pelo perdão que eu não quis aceitar. Então, às vezes, nós pecamos, mas a partir do momento que nós somos perdoados, da forma que nós somos perdoados e aceitarmos o perdão, com certeza nós vamos chegar ao nosso alvo. Nós não vamos pecar, nós vamos chegar à perfeição. Então, esse jovem é um exemplo de que devemos aceitar o perdão da forma que ele vier. E quem nos traz o perdão, desde que seja um perdão sincero, não importa a forma que ele nos traz o perdão, o importante é que ele nos perdoa. O importante é que nós perdoamos também. O importante é que nós, a partir de agora, passamos a não pecar, a não errar o nosso objetivo, não transgredir as coisas de Deus, e que as ofensas passem a deixar de ser para nós ofensas. Quando nosso irmão possa vir até nós e tentar nos insultar com alguma coisa, façamos o que o nosso amado mestre nos pediu. Se por 7 vezes durante o dia ele fizer isso, perdoemos por 7 vezes, nós não repreendamos, mas se for necessário perdoá-los 70 vezes, 7 vezes em um dia, que façamos então, que abramos o nosso coração. Vamos fazer valer essa paz que nos traz o perdão, porque o perdão faz mais bem para quem perdoa do que para quem é perdoado. Portanto, companheiros, que Jesus continue nos abençoando, nos dando aí discernimento do nosso dia a dia, essa doutrina espírita maravilhosa, cada dia nos abrindo um leque maior de conhecimento, de aprimoração da doutrina dos espíritos. Que o Cristo abençoe a todos, que o Cristo possa nos dar mais tranquilidade com relação ao que o mundo vive e o que for necessário para que o mundo se torne, para que a Terra se torne um lugar melhor de se viver, com certeza irá acontecer. E para que a Terra se torne um lugar melhor de se viver, a mudança começa de nós mesmos. Vamos deixar de pecar, vamos deixar de ofender e vamos começar a perdoar, porque perdão não é opção, perdão é uma imposição que Cristo nos deixa para que possamos herdar a vida eterna. Que Jesus proteja todos vocês. Obrigado.